Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom estamos aqui. E vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor, continuando o nosso curso de teontologia. Então, na última live sobre este assunto, nós estudamos sobre os atributos de Deus e vimos ali sobre os atributos comunicáveis do Senhor. Hoje, nós veremos os atributos incomunicáveis. Então, nós vamos estudar sobre isso. Então, para a gente relembrar um pouco o que são atributos de Deus, né? Atributos são as características da natureza de Deus, ou seja, são as qualidades do Senhor. Nessas qualidades, nós perceberemos que a Bíblia apresenta que existem duas categorias dos seus atributos, ou das suas qualidades. Existem as qualidades que são incomunicáveis e existem as qualidades do Senhor que são comunicáveis. O que são as qualidades ou atributos incomunicáveis? São aquelas qualidades que são exclusivas do Senhor. Nenhum outro ser no universo inteiro, no planeta Terra, pode ter essas qualidades, porque isso só pertence à pessoa de Deus. Então, nós veremos aqui alguns exemplos dessas qualidades que só pertencem a Deus e que nem eu, nem você, nós temos essas qualidades. Mas existem também a segunda categoria, que são os atributos comunicáveis. Foi o que nós estudamos numa última live. Então, falamos ali sobre os atributos ou qualidades do Senhor que ele comunicou também ao homem. É coisas que Deus ele tem, ele possui, são qualidades dele, mas ele também quis comunicar isso ao homem, ele passou isso para o homem. E nós estudamos algumas dessas qualidades, como justiça. Então, Deus ele é justo e passou esse senso de justiça para o homem também, para nós, na criação. Deus ele é amor, então Deus ama, e ele passou essa qualidade também para o homem. O homem ele também tem a capacidade de amar. Então, Deus ele tem alguns atributos que ele passou para o homem na criação, mas outros ele não passou. E esses aí que ele não passou para o homem são o que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Então, nós vamos estudar rapidamente um pouco sobre eles, citando aqui alguns desses atributos incomunicáveis. Por exemplo, um atributo ou qualidade que pertence somente a Deus e nós não temos é a autoexistência. Ou seja, Deus ele é independente, ele não depende de alguma coisa ou de algum fator ou de alguma situação para que ele possa sobreviver. Diferente de nós, nós dependemos de muitas coisas para continuarmos vivos. Você depende da alimentação do dia a dia. Você também depende de um copo de água para que você consiga manter a sua vida. Você depende do ar que você respira. Você depende de muita coisa para que você consiga ali permanecer vivo. Mas Deus não. Deus ele não depende de nada, ele é independente, ele é autoexistente. Ele existe por si só porque Deus ele é. Vamos ver dois versículos que apontam para isso, para a autoexistência de Deus, para essa qualidade que só pertence a Deus e mais ninguém. Olha só, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, 14 diz assim, Deus aqui ele se comunicando com Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Então aqui este nome, Yahvé, este nome aqui, Jeová, que é traduzido para nós como eu sou, mostra que Deus ele não precisa de nada, ele simplesmente é, ele simplesmente existe, ele não precisa de nada para sua existência. Ele sempre existiu e ele vive por si só. Deus ele é autoexistente. Então nós vemos, já percebemos que é um atributo que só pertence somente a Deus. Um outro versículo que nos ajuda a entender um pouco mais, olha só o que diz Atos, capítulo 17, o versículo 25. E aqui nesse texto, Paulo ele está pregando em Atenas e olha só como ele apresenta Deus para os atenienses. Ele fala assim no versículo 25, sobre Deus. Deus nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, note a diferença de Deus com a sua criação. Paulo está falando que Deus ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de alguém que esteja servindo, não precisa de alguém que esteja levando comida para ele, levando água para ele, cedendo ar para que ele possa respirar. Pelo contrário, é Deus quem cede essas coisas para nós. É Ele quem nos alimenta, Ele quem manda a chuva, Ele quem nos dá o sol, Ele quem nos dá a vida, Ele quem sustenta a nossa vida. Tanto a nossa, seres humanos, como também a dos anjos. Então, nós sabemos que os anjos eles não precisam de ar para respirar, eles não precisam da água para beber, eles não precisam de comida, mas eles precisam de Deus, porque é Deus quem mantém a vida deles, assim como Deus também mantém a nossa vida, nós seres humanos. O que nós percebemos aqui? Que Deus ele tem este atributo, ele é autoexistente, e esse atributo ele não comunicou a nós seres humanos, não comunicou aos anjos, mas é um atributo que pertence somente a Deus, é uma qualidade do Senhor, é um atributo incomunicável. Um outro atributo também incomunicável, que pertence somente a Deus, é a sua eternidade. Vamos ver alguns versículos que falam sobre a eternidade do Senhor. E Salmos fala muito sobre a eternidade de Deus. Olha só o que diz Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, aqui o versículo está explicando para nós que a criação ela teve um início, mas Deus não teve um início. A criação nós vemos que terá um fim. O livro de Apocalipse fala sobre isso e vai falar sobre uma nova criação, mas Deus ele não tem um fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus. É um atributo que pertence somente a Deus. Eu nasci no ano 1990. Você teve uma data em que você nasceu também. Perceba que você não é eterno, você teve um princípio. Ainda que você não tenha um fim, porque nós percebemos que Deus ele nos criou para sermos eternos nesse sentido de não termos um fim. As pessoas que creem a Jesus Cristo vão participar juntamente com Cristo na eternidade nas mansões celestiais. As pessoas que rejeitam a Cristo ou não creram em Cristo, mas continuam em seus pecados, quando morrerem, estarão na eternidade afastados do Senhor no lago de fogo, mas não terão um fim da sua vida, mas eles viverão eternamente, mas afastados de Deus. Só que nós tivemos um princípio, então nós aprendemos que esse atributo, a eternidade, pertence somente a Deus. Ele não teve princípio e ele também não tem fim. Olha só também o capítulo 93 de Salmos, versículo 2, que fala sobre a eternidade do Senhor. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Então mostra aqui que Deus ele sempre reinou, ele sempre estava reinando, ele é soberano, ele sempre existiu, desde a antiguidade, desde a eternidade passada. Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre existiu, não dependendo de nada para a sua existência, mas ele sempre existiu e sempre irá existir. Salmos ainda, Salmos capítulo 102, versículo 27, diz assim: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então aqui também mostra que Deus ele não tem um fim. Não vai chegar um momento em que Deus não mais existirá. Acabou Deus. Não. Isso nunca vai chegar, este momento nunca chegará, porque Deus ele não tem princípio e ele também não tem fim, ele sempre existirá. Os irmãos, quando nós estudamos aqui nessas lives também, vão lembrar que nós estudamos sobre os nomes de Deus. Um dos nomes de Deus apresentado no Antigo Testamento, na forma hebraica, que aponta para que Deus é eterno, aponta para a sua eternidade, é El Olam. Daí lembra que a palavrinha, essa letrinha El aí, significa Deus, aponta para a pessoa de Deus. E Olam significa eterno, eternidade. Então, El Olam significa Deus eterno. Então, toda vez no Antigo Testamento que fala sobre Deus eterno, então no hebraico ali está El Olam, o nome de Deus apontando também ali para a sua eternidade. É um atributo do Senhor.
Eu gostaria de mostrar aqui uma curiosidade, porque nós veremos 3 atributos que são bastante falados no meio de nós. Então você está vendo aí na sua tela este pequeno quadro, e você já ouviu falar sobre onisciência, onipresença, onipotência de Deus. São atributos que a gente normalmente fala os 3 juntos, então eles sempre estão juntos, a gente normalmente não separa eles. Só para a gente entender da onde que vem essa palavra onisciência, onipresença, onipotência, ela vem da junção de 2 palavras no latim. Então você está observando aí na sua tela a palavra no latim omnis. Omnis significa tudo, aponta para todas as coisas. E nós temos uma segunda palavra aí, que é scientia. Scientia também é uma palavra no latim que significa conhecimento, é da onde também vem a palavra ciência, né, que significa conhecimento. A junção de omnis, que significa tudo, com scientia, que significa conhecimento, então nos dá a palavra onisciência, é o conhecimento de tudo. Então, é apontando que Deus ele conhece todas as coisas. Uma outra palavra também, mais uma vez a palavra omnis, que significa tudo, com a palavra praesum, que significa presente. Então, a junção de omnis com praesum, que significa presente, se dá a nossa palavra onipresença. Ou seja, Deus está presente em tudo, em todas as coisas. Mais outra palavra, omnis, mais uma vez, que significa tudo, juntando com a palavra potentia, que significa poder, da onde vem a palavra potência, nos dá a palavra onipotência, ou seja, Deus tem todo o poder. Então aqui é apenas uma curiosidade para que você possa saber da onde que veio essas 3 palavras, onisciência, onipresença e onipotência, né, na sua forma base no latim, que é a junção de omnis, conscientia, praesium e potentia. Então vamos falar um pouco sobre esses 3 atributos também que são incomunicáveis do Senhor. Primeiro, onisciência. A Bíblia aponta que Deus ele tem a onisciência, ou seja, ele conhece todas as coisas. Olha só o que diz Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Um texto muito conhecido nosso que mostra aqui a profundidade do conhecimento do Senhor. E diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então aqui nós temos uma doxologia, né? Dando glórias a Deus por causa do seu conhecimento, porque ele tem todo o conhecimento. Mais um versículo que aponta para a onisciência de Deus. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4:13 fala assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O versículo está falando que você não pode se esconder de Deus. Você não pode se esconder debaixo da sua cama e dizer: Deus não sabe que eu estou aqui. Você não pode se esconder dentro do seu quarto, fechar as portas e fazer o que você quiser ali dentro e dizer: Deus não sabe o que está acontecendo aqui. Por quê? O versículo está falando que todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. Não tem homem que consegue se esconder de Deus ou fugir de algo dos olhos de Deus ou do conhecimento do Senhor. Então a palavra de Deus nos aponta que Deus é onisciente. Então isso é um atributo que pertence somente a Deus. Anjos não possuem esse atributo, eles não conhecem todas as coisas. Satanás não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Eu não sou onisciente, eu não conheço todas as coisas. Eu não sei o que você está fazendo neste momento, enquanto você assiste esta live, enquanto você está assistindo esse vídeo. Mas Deus sabe, enquanto você está assistindo, o que você está fazendo, quem são as pessoas que estão próximas de você, o que está acontecendo e qual é o horário também que você está assistindo. Porque muitas pessoas não assistem ao vivo, vão assistir depois. Eu não sei, então eu não tenho todo o conhecimento, mas Deus ele possui todo o conhecimento. Um dos nomes
que nós percebemos, que é demonstrado no Antigo Testamento, que aponta que Deus tem todo conhecimento, vocês vão lembrar que nós estudamos sobre El Roi. El significa Deus, Roi significa aquele que vê. El Roi é o Deus que vê todas as coisas. Foi o nome que Agar, serva de Sara, ela deu a Deus. Então, ela apontou para Deus, ela reconheceu, na verdade, que Deus é El Roi, é o Deus que vê todas as coisas. Então, é um atributo que pertence somente a Deus. Nem eu, nem você, nem os anjos possuem esse atributo. É um atributo incomunicável. Deus não comunicou esse atributo mais para ninguém. Um outro atributo, onipresença. Então, é Deus estando presente em todos os locais. Olha só o que diz Salmos, capítulo 139, um texto também bastante conhecido nosso. Salmo 139, vou ler aqui do 7 até o 12. Ele vai apontar para a onipresença de Deus. Diz assim do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até a própria trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, aqui o salmista ele está revelando a onipresença do Senhor. Não importa para onde ele vai, e ele de uma forma poética, ele está dizendo, se eu pegar as asas da alvorada, se eu subir para o céu, se eu descer para o Sheol, o Senhor está presente em todos os locais. Não tem local em que eu possa me esconder e fugir da presença do Senhor. Adão, ao ouvir a voz de Deus, passeando pelo jardim, depois que Adão cometeu aquele pecado, comendo do fruto que não deveria ter comido, Adão e Eva eles se esconderam entre as árvores do jardim. Só que eles se esconderam, tentando se esconder da presença de Deus, mas ali não perceberam que ninguém pode fugir da presença do Senhor, porque Deus ele é onipresente. Ninguém foge da sua presença. Olha só um outro texto também que nos ajuda a entender mais sobre a onipresença. Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então aqui Deus está revelando que ninguém consegue se esconder num esconderijo tal que possa fugir dos olhos do Senhor. Deus está dizendo, eu encho o céu e eu encho a terra, eu estou presente em todos os locais. Um dos nomes que apresenta esse atributo do Senhor, que nós já estudamos, é Jeová Shammah, que significa Deus está presente. Deus está presente em todos os locais. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Então, lembrando que é um atributo incomunicável. Somente Deus está presente em todos os locais. Eu, neste momento, estou aqui, produzindo essa live. Eu não posso estar na minha casa neste momento. Eu não posso estar no meu gabinete neste momento. Eu não posso estar na sua casa neste momento. Eu não posso estar atendendo outra pessoa neste momento, porque eu não sou onipresente. Eu sou limitado geograficamente, mas Deus não. Deus ele é ilimitado nessa questão geográfica. Ele está presente em todos os locais e em todos os momentos. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Nem os anjos também são limitados, ainda que eles são mais poderosos do que nós, seres humanos, mas eles também são limitados, não conseguem estar em dois locais ao mesmo tempo. Isso aí é somente um atributo do Senhor. Mais um, onipotência, ou seja, Deus ele tem todo o poder. Olha só o que diz Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Jó aqui, ele reconhece que Deus, ele pode todas as coisas. Está ele reconhecendo aqui que Deus, ele tem todo o poder. E nada
é impossível para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E olha também Salmos, capítulo 62, versículo 11. Diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Então aqui, versículo 62, versículo 11, diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então aqui no versículo 11 especificamente está falando que o poder pertence ao Senhor. O poder não pertence a mim, o poder não pertence ao salmista, não pertence a Davi, o poder não pertence a você, o poder pertence ao Senhor, Ele quem todo o poder. Então Jó também reconhecendo isso, Davi também reconhecendo isso, a Bíblia, ela declara isto, que o poder pertence a Deus, Ele é todo poderoso. Então Deus pode fazer todas as coisas, eu não posso fazer todas as coisas, você não pode fazer todas as coisas, nós somos limitados, nós somos fracos, nós não conseguimos fazer muita coisa, nós dependemos do Senhor, mas Deus ele pode fazer tudo, porque Ele é soberano e Ele é poderoso. Um dos seus nomes que aponta para o poder de Deus é El Shaddai. Então Deus lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2, ele se apresenta para Abraão dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. E ali o nome no hebraico é El Shaddai. Então nós estudamos sobre os nomes de Deus, você pode rever depois dessas lives para ver ali um pouco sobre os nomes de Deus que é apresentado no Antigo Testamento. E El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Lembrando, El aponta para Deus e Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Então Deus ele é onipotente. Eu e você e os anjos não somos onipotentes, mas Deus ele é. E para a gente terminar, mais um atributo incomunicável do Senhor, que somente a Ele pertence, Ele não comunicou ou não passou isso para a sua criação. É a sua imutabilidade. Deus, Ele não muda. Olha só o que diz Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Note que Deus ele não muda, então Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mais um texto também, olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, em Deus não existe variação. Em Deus, ele não é uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Não existe sombra de mudança em Deus. Ele não muda de pensamento, ele não muda os seus planos. Nós, não. Nós, meus irmãos, nós mudamos. Nós não somos imutáveis. Nós mudamos o nosso senso de humor constantemente. No mesmo dia, nós mudamos as emoções constantemente. Deus, ele não é assim. Nós planejamos uma coisa, 10 minutos depois já pensamos em outra coisa, já mudamos de plano muitas vezes. Então, nós somos mutáveis. Nós mudamos constantemente. E os anjos também, eles não são imutáveis. Então, você pode lembrar da história, que Deus ele criou todos os anjos perfeitos, mas alguns anjos mudaram. Então, eles deixaram ali a presença de Deus. Lúcifer queria tomar o trono de Deus. Olha só a mudança que houve ali na mentalidade de Lúcifer. Ele queria tomar o trono de Deus. Outros anjos seguiram a Lúcifer também e mudaram, receberam até o nome de demônios. Saíram da presença de Deus e foram lançados também para a terra. Então perceba que os anjos também eles não são imutáveis. Eles podem mudar também, assim como nós seres humanos mudamos de pensamento, mudamos de palavras, mudamos de decisões todos os dias, mas Deus não. Isso aponta para a fidelidade do Senhor. Lembra que quando Noé e a sua família saem da arca, Deus coloca um arco nos céus, o arco-íris, apresentando e falando: olha, eu não vou mudar.
o que eu estou falando eu vou cumprir para sempre, nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. E de fato Deus não mudou. Então as suas palavras que ele diz são eternas, Deus ele não muda, ele não volta atrás. Essa Bíblia que ele escreveu e deu para nós, nunca irá mudar. Então, nenhum tio passará dela, nenhuma vírgula passará dela. Então, o que foi escrito aqui é decreto eterno. Algumas pessoas têm um pensamento errado sobre Deus quando lê o Antigo Testamento e quando lê o Novo Testamento. Alguns dizem, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Parece que Deus mudou. Então, alguns talvez podem até afirmar que Deus ele mudou, mas Deus ele não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Alguns vão dizer, o Deus do Antigo Testamento, como é apresentado, é um Deus que se ira, um Deus irado, um Deus que manda matar, um Deus que manda destruir nações. Então, é um Deus que é apresentado mais irado, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso. Mas não, meus irmãos, Deus ele sempre foi o mesmo. O Deus que é apresentado no Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Ao ler o livro de Apocalipse, você vai perceber a ira de Deus sendo derramado ali também. E muito mais do que no Antigo Testamento. Deus ele é o mesmo. O Deus que ama no Novo Testamento, ele também demonstrou amor no Antigo Testamento, porque ele é imutável. Então, todos os seus atributos ali estão em concordância. Ele não muda os seus atributos, mas Deus ele é imutável. Então aqui, hoje, nós aprendemos um pouco sobre os atributos incomunicáveis do Senhor, que são qualidades que pertencem somente a Deus e eu, nem você, nem os anjos, nós possuímos, e isso é uma característica divina, é o que faz Deus também ser Deus, porque Ele é Deus e Ele tem essas qualidades. Que Deus, então, abençoe a sua vida, que esse estudo possa contribuir para o seu conhecimento bíblico e que você se aprofunde cada dia mais no conhecimento do Senhor. Continue estudando a palavra de Deus.